Vou começar concordando com algumas coisas. Primeiro, eu acho que existe uma questão fiscal ainda, mas acho que a questão fiscal está muito mais ligada ao problema de refinanciamento da dívida pública do que propriamente o tamanho do nosso déficit. Mas se tivesse que fazer alguma coisa para baixar o juros, começaria por aí. É por onde você quebra as resistências. O segundo ponto que gostaria de começar concordando é a questão da ideia de estabilização inacabada. E esse, para mim, é o elemento central que mantém a taxa de juros no Brasil extremamente elevada. Isso, nós já tivemos um debate com o Gustavo Franco há alguns anos, né? Aliás, nós concordamos nisso e você me disse que na época não foi feito porque não era possível fazer na época. Se fosse possível, você teria feito. Desindexar totalmente o sistema financeiro, né? Acabar com a FTS, etc., que havia sido montado no período de hiperinflação, né? E que persiste até hoje. Portanto, é como se nós tivéssemos estabilizado os preços com âncora cambial e a parte monetária não tivesse sido estabilizada. Nós temos moedas indexadas ainda hoje, né? Indexada à taxa Selic. Todo o sistema financeiro está indexado ao CDI. CDI mais alguma coisa. Bom, mas para pegar uma questão que é extremamente complexa e simplificar, quando a gente fala em juros, na verdade a gente está falando de uma curva de juros. Numa ponta mais baixa, né, atua o Banco Central. Sobre a caixa dos bancos, das empresas, etc. E aí a taxa de juros tem que ser muito baixa. Na outra ponta extrema, longo prazo, tem títulos públicos. Evidentemente você tem que pagar um prêmio de liquidez e uma série de riscos, né, envolvidos numa operação mais de longo prazo. A questão do déficit público atua na ponta longa. Tem que ver com o mercado de poupança de títulos de longo prazo. E nisso nós tivemos avanços significativos na área fiscal. Se você compara o Brasil com o resto do mundo, pelas estatísticas divulgadas, o déficit nosso é dos mais baixos. Só que quando se compara os juros, é quase sempre o mais alto, né, o segundo, né, de longe. Na sexta-feira, o Estadão publicou uma matéria que lá pegava 40 países, né? De 40, se não me engano, 10 tinham juros positivos. E o Brasil é a maior taxa, de longe, né? Depois do Brasil, o Chile, que tinha uma taxa real de 1,5, acho. Isso aqui está tudo mais baixo, né? E 29 ou 30 países com juros negativos hoje. E lógico, nesse quadro global de excesso de liquidez, a brutal expansão monetária americana, está certo, os juros estão lá embaixo. Mesmo depois desses países emergentes terem elevado a taxa de juros para controlar a taxa de inflação, como foi feito aqui no Brasil. Então, o primeiro ponto é que na ponta longa, tá certo, eu acho que já fez um avanço importante. Só que quando você olha se há uma correspondência entre o ajuste fiscal que foi feito, redução do déficit, estabilização da dívida pública, não há correspondência na melhoria qualitativa da dívida pública e outros parámetros. O prazo médio da dívida, que era de 3 anos, digamos lá em 2002, é 3 anos e meio. Então, meio ano. Só que uma dívida pública que você tem que rolar, que vence em 3 anos e meio, cada ano você tem que praticamente renovar um quarto, né? E financiar um quarto. Somando isso um déficit que nós temos, isso significa que todo ano o governo tem que ir ao mercado de capital coisa da ordem de 500 bilhões de reais. Então, apesar do déficit pequeno, a dívida está sob controle, né? Nós temos um problema sério aí a qualidade dessa dívida melhorou também, porque antes nós tínhamos 90% indexado a taxa de juros, a taxa de câmbio, e hoje é muito menos. Coisa entre 30% e 40%, né, que está indexado, tem risco de juros. Então o maior problema é risco de financiamento, né? Você está um volume muito grande que todo ano você tem que financiar. Eu acho que se não houvesse outros problemas, tá certo, nós já devíamos ter avançado muito mais e termos criado aqui, depois de 15 anos, mais de 15 anos de estabilização, um mercado de títulos de longo prazo aqui no Brasil
o mercado de poupança, mas isso não apareceu. Então, quando você olha na outra ponta, que o juro devia ser mais baixo, né, muito próximo de zero hoje, reais, ou zero, é negativo, você vê uma anomalia muito grande, que é a tal da estabilização inacabada. Aquilo que nós criamos para proteger o sistema financeiro, proteger o sistema econômico da hiperinflação, persiste, permanece até hoje. Se vocês lembram que no passado, toda a dívida pública era financiada diariamente, no overnight. Que você tinha uma certa taxa de juros que você praticava, que o Banco Central fixava. E aí, para evitar, né, que saltos de juros, porque a inflação dava saltos de uma hora para outra, quebrasse todo o sistema financeiro, nós inventamos a LFT, título público, né, que é a capitalização diária dos juros. Então, com esse título você eleva a taxa de juros, o valor do preço do título não cai. Se você tiver um título prefixado, se você eleva a taxa de juros, o valor cai. E praticamente todo ativo do banco está também hoje indexado. E como você tinha que fixar diariamente a taxa de juros, o Banco Central passou a fixar essa taxa de juros. Agora, essa taxa de juros que era fixada diariamente pelo Banco Central, a taxa Selic, na verdade era a taxa de juros de títulos de dívida pública, que devia valer para o mercado de poupança de longo prazo. Você passou a fazer isso no overnight. Isso permanece até hoje. Então o que acontece? O Banco Central é a entidade que emite moeda de curso forçado, todos têm que aceitar essa moeda. Portanto, é a única entidade líquida nesse país, que jamais vai falência, portanto tem risco zero. Tudo que o Banco Central toma emprestado, você pode pagar em moeda. O risco é zero. Entretanto, você paga a taxa Selic que devia corresponder à taxa de longo prazo. Então é como se a taxa de título de longo prazo estivesse contaminando e levando a taxa de curto prazo. Só que isso tem uma série de implicações. Primeiro, o sistema bancário, para captar recursos, tem que pagar no mínimo a taxa Selic, senão ninguém vai depositar o recurso. Segundo, como o Banco Central garante liquidez, ou na operação overnight paga Selic, ou operação compromissada 30 dias paga Selic, então garante liquidez, os comerciais, todo o seu passivo, né, toda a situação de depósito tem que também não só pagar um juro, que o piso é esse, como pagar, como garantir liquidez. Então, tipicamente, o Banco Central tem esses fundos diários, você pode fazer fundo DI, ou você tem uma compromisso com os CDBs, etc., das grandes empresas públicas. No mercado de capitais é a mesma coisa, não se desenvolve por quê? Porque o piso de retorno que você tem que garantir para o investidor, se a taxa Selic mais alguns custos fica muito alto e fica inviável você fazer operações de longo prazo. Em relação ao tesouro que tem que financiar também a sua dívida pública, tem um concorrente do outro lado, né, que é o Banco Central, que paga a mesma taxa que o Tesouro paga, além disso garante liquidez. Então também não consegue abaixar a taxa de juros. E, portanto, o grosso da dívida pública é financiado ainda no mercado de moeda. São os bancos comerciais que compram grosso dos títulos públicos, cada leilão que o Tesouro faz. Então eu acho que nós precisamos desmontar, né, toda essa velha herança que vem do período de inflação que nós não desmontamos. Eu acho que tem que ter parte fiscal, concordo com isso, mas eu acho que tem esse outro problema, talvez mais grave ainda, que não permite, né, que os avanços fiscais se traduzam mais efetivamente em queda de taxa de juros. E eu acho que a gente pode estar, nós podemos estar caminhando para uma situação complicada agora para frente. Enquanto você mantém 340 bilhões de dólares de reserva, alguns cálculos aí chegam que o custo do diferencial de juros, né, representa 50 bilhões.
E as pessoas estão fazendo essas contas. Esse é um custo quase fiscal, né? Todo um esquema lá montado do Tesouro Banco Central para acertar essas contas que não aparece direito. Mas isso significa que com essa política a gente pode estar caminhando cada vez mais para um sistema em que você vai ter que elevar a taxa de juros, né? O custo, o problema fiscal vai voltar e você vai ter que elevar a taxa de juros, tá certo? Vai ser tentar dividir e intervir no mercado de câmbio. Isso já é uma preocupação que os economistas já estão, né, na sua agenda. Então eu acho que é um momento importante de voltar a refletir tudo isso e fazer, né, algum avanço aí nessa questão de juros. Se tiver que fazer 5 medidas, primeira medida, para reduzir as oposições, você tem que fazer um ajuste fiscal, fazer uma lei fiscal. Eu acho que realmente uma parte do que Samuel disse tem toda a razão. O que aconteceu no Brasil é que a Constituição de 88, né, pouca gente comenta isso, mas fez uma verdadeira revolução no Brasil, revolução social. Os direitos sociais foram estendidos, né, para a massa da população. Isso significou que o governo federal, onde é que aumentou a despesa pública? O governo federal aumentou exatamente um item que é transferências sociais. Isso, 21% do gasto primário total foi para 62%. Gasto pessoal, etc. O salário subiu, mas continuou mais ou menos 15% de despesa total, etc. Investimento é que caiu bastante. 14, 15% caiu para 6%. Então, claramente você tem um problema aí. Então, agora, essa é a legislação. Hein? Não é 2? Investimento? Não. Da despesa primária do governo. Ah, tá. Então não é em relação ao PIB. Então o que aconteceu? Nós tivemos que elevar, se aumentou a despesa, tivemos que elevar a carga tributária em 10 pontos percentuais. E houve correspondente aumento do consumo público, da despesa do governo, em 10 pontos percentuais no PIB. E onde é que caiu isso? Caiu uma parte consumo privado e outra parte caiu investimento. Então, para a gente recuperar a taxa de investimento que nós precisamos, precisa ter um ajuste fiscal. Porque ampliar a taxa de investimento significa exatamente passar recursos do consumo para investimento. E aí, o candidatório eu acho que deveria ser feito ao longo dos próximos 10 anos algo como limitar a despesa, o crescimento da despesa corrente do governo, né? Sei lá, a metade do crescimento do PIB, algo desse tipo. Se a economia crescer muito rapidamente, em 10, 15 anos, né, você faz o ajuste necessário e chegamos lá com a taxa de investimento mais alta. Então, isso é a conta que nós tivemos que pagar, que é o tal do Pacto Social maior. Eu acho que é um fato, né, que já foi. Agora, continuar aumentando, né, eu acho uma loucura. Porque aí você vai deixar de crescer. Né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é precisar de fazer uma desindexação geral da economia. Né? É lógico que isso tem que ser feito no momento oportuno. Porque a inflação está acelerando, né? Se você está falando de desindexação, né? De fato, né? Mas eu acho que tem que fazer uma desindexação geral. Porque a medida provisória do Plano Real tornou obrigatório, né, a indexação de a série de itens. Quando nominou, fez uma desindexação, depois nominou as decisões, aquilo que está nominado na lei é obrigatório. Né? Eu acho que deveria deixar de ser obrigatório. Voluntário, você não pode proibir, né? Mas, e desindexação de todo o sistema financeiro, acabando com o Selic, etc. Então, eu acho que as medidas básicas, né, estariam nessas duas áreas. E tem outras coisas complementares. Né? Muito obrigado, professor Nakano.